Olá, irmãos, meu nome é Renato e nesse vídeo eu quero estar falando sobre alguns ídolos que estão sendo invocados hoje, as pessoas não sabem. Na lei que o Deus deu para Moisés, em Êxodo 23:13, fala que não se deve invocar o nome dos ídolos. Só que em Apocalipse 2:9 fala que o maligno ele enganou a terra inteira. Em algumas Bíblias fala que ele tem a capacidade de enganar a terra inteira, mas a passagem correta é que ele enganou a terra inteira. Na Bíblia de Jerusalém e algumas Bíblias em inglês mostra isso. E como ele enganou? Ele fez as pessoas invocar o nome dos ídolos, fez elas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Invocar o nome dos ídolos, né? Desobedecer a lei. Invocar o nome dos ídolos. E isso vem desde o tempo do Jardim do Éden. Em Ezequiel 28 fala sobre o querubim que estava no Jardim do Éden. Esse querubim, para quem não sabe, é Satanás. Isaías 14 fala sobre ele. Vem desde o tempo do Éden. O maligno faz as pessoas invocar o nome dos ídolos. É o que ele fez. Ele corrompeu os idiomas que são falados hoje. Ele corrompeu e associou algumas palavras ao nome de ídolos. E criou outras palavras, né, para insultar o autismo. Um exemplo disso, exemplo de uma palavra que insulta o autismo, talvez eu vou escrever aqui. É a palavra God. Se você pegar a palavra God, nós escrevemos e lemos da esquerda para a direita. Mas se você ver o contrário, se você ler ao contrário, ou escrever a palavra God ao contrário, qual que significa? Ó, a palavra God, se você escrever ela ao contrário, ou ler da direita para a esquerda, significa dog. Ó, você pega o G e coloca aqui, o O aqui e o D aqui. Você escreve ela ao contrário. No caso, a gente escreve da esquerda para a direita. Mas se você escrever ou ler da direita para a esquerda, mostra o que significa. É um insulto ao autismo. É isso que o maligno faz. Ele insulta o autismo e associa as palavras ao nome de ídolos. E muitos desses ídolos é o próprio maligno. Ele insulta o autismo. O autismo é aqueles que servem ao autismo. Uma outra palavra que tem um outro significado, a palavra amor. Se você escrever ela ao contrário, ó, a palavra amor, a gente escreve da esquerda para a direita. Mas se você escrever ou ler da direita para a esquerda, amor significa Roma. É outra palavra que tem um outro significado. E é um exemplo para mostrar que as palavras têm um outro sentido. Aí o que o maligno fez? Ele pegou muitas dessas palavras e associou aos ídolos, como por exemplo os ídolos da Grécia e da Roma. Algumas palavras, principalmente nos idiomas depois das terras que foram, depois das grandes navegações, os países que mais conquistaram o Novo Mundo, como eles falavam, né, que é as Américas, os países que mais conseguiram territórios foi Portugal, Espanha e Inglaterra. No caso, o português, o espanhol e o inglês. E nesses novos povos que começaram a falar esses idiomas, português, inglês e espanhol, eles associaram muitas palavras aos ídolos. Os outros idiomas também, os antigos, mas esses três, português, inglês e espanhol, principalmente porque neles surgiram... as línguas foram se modificando, né? Tanto é que, por exemplo, o inglês americano é diferente do inglês britânico ou do australiano. Tem algumas palavras que são diferentes. Então, conforme foram surgindo novos povos e falando... Eles falavam as mesmas línguas, mas falavam de um jeito diferente. Por exemplo, o português do Brasil é diferente do português de Portugal. Então, por exemplo, o português do Brasil tem outras palavras que em Portugal não tem.
E essas outras palavras, às vezes, têm algum significado diferente. O maligno ele associou às palavras o nome dos ídolos. Ou criou, né, palavras que insultam o autismo, como a palavra God. O maligno é traiçoeiro. Ele corrompeu. Ele faz as pessoas desobedecerem e insultar o autismo e invocar o nome dos ídolos. Porque está na lei do autismo, Êxodo 23:13, para não falar o nome dos ídolos. O maligno é traiçoeiro. Ele pega as pessoas pela mentira. Ele faz as pessoas desobedecerem. Ele faz as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Estamos na nova aliança pela fé no Salvador. Só que no verdadeiro, o nome do Salvador e o nome do autismo vem do hebraico, não vem de Roma. Só que para descobrirmos o nome do autismo, do Salvador e dos profetas, devemos usar as consoantes vocálicas. Não se deve usar sinais maçoréticos, porque sinais maçoréticos mudam o nome. Se usarmos as consoantes vocálicas, iremos descobrir o nome verdadeiro do autismo e do Salvador. O nome do autismo é Yal, e o nome do Salvador é Yalcha. Só que para descobrirmos o nome, devemos ir no hebraico, não se deve ir em Roma. Só que o maligno fez. Ele tirou o nome do Salvador, porque nossa salvação vem através da fé em Yalcha. Algo que o maligno fez. Tirou o nome do Salvador. Fez as pessoas irem após outro. As pessoas estão indo após o Deus Sol de Constantino. Jesus. Esse não é o nome do Salvador. O maligno pegou as pessoas pela mentira. Estamos na nova aliança pela fé em Yalcha. É o que o maligno fez. Tirou Yalcha. E por consequência as pessoas estão na antiga aliança. Desobedecendo, né? A lei. O maligno fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Porque assim vem os castigos. Aí nesse vídeo, irmãos, eu quero estar falando algumas palavras que estão associadas aos ídolos, né? Um exemplo disso é a palavra Senhor. Se você pesquisar em vários dicionários bíblicos, o significado de Baal, Senhor significa Baal. Eu pesquisei um dicionário bíblico 3C. É um dicionário que eu uso em bastante vídeos que eu fiz. Nele mostra que Baal significa Senhor. Se você pesquisar o significado de Baal, mostra que Senhor significa Baal. Senhor era a forma como as pessoas antigamente, como o povo de Israel, se dirigia a Baal. É o que acontece, as pessoas hoje em dia se dirigem ao autismo chamando ele de Senhor. Mas não podemos se dirigir ao autismo com os nomes com as palavras que as pessoas antigamente se dirigiam a Baal. Porque o autismo tem um nome, seu nome é El dos Exércitos. E Baal, para quem não sabe, é Satanás. Zeus, Baal, é tudo Satanás. Se você pesquisar o significado de Zeus, eu pesquisei em significado dos nomes. Zeus significa brilhar, céu, Deus. Deus significa Zeus. Quando você fala Deus, você está falando Zeus. Quando fala Senhor, é como as pessoas se dirigiam a Baal. Senhor significa Baal. E Baal, Zeus, é tudo Satanás. O maligno associa as palavras ao nome dos ídolos. Para fazer invocar o nome desses ídolos, porque esses ídolos é ele. Ou faz invocar o nome dos ídolos, ou insulta o autismo. Ele cria as palavras para fazer isso. Um exemplo disso, várias dessas palavras, principalmente no português, espanhol e inglês, estão associadas ao nome de ídolos. Por exemplo, a palavra paz vem de pax. E se pesquisarmos o significado de pax, olha o que significa. Palavra de origem latina que significa paz. Tá vendo lá? Paz vem do latim pax. Na mitologia, deusa romana da paz. Na mitologia grega é chamada de Irene. O maligno associa o nome das palavras aos ídolos. Para quando falarmos o nome da palavra, estamos invocando o nome desses ídolos. A palavra paz vem do latim pax, que na mitologia grega está associada a Irene. E se pesquisarmos sobre Irene, eu pesquisei um site, Irene. Na mitologia grega era uma das horas, filhas de Zeus e de Temis, deusa guardiã da ordem natural do ciclo anual de crescimento, das profecias da vegetação e das estações climáticas anuais. Era a personificação da paz. Das profecias é descrita na arte como uma bela jovem que portava uma cornucopia e uma tocha ou um ritão. Seu equivalente na mitologia romana era Pax. Tá vendo? Na mitologia romana era Pax. Na grega, Irene. Aí depois, passaram para o português, paz. Isso aqui vem dos ídolos. Irene.
ânimos. O maligno associa as palavras ao nome dos ídolos, para quando a gente falar, invocar o nome desses ídolos. Tanto é que ele alterou até o idioma, porque na hora que as pessoas falam, as pessoas acham que é até comum, né? Que é normal, mas vem desde antigamente, vem desde o tempo do Éden. O maligno corrompeu, para fazer as pessoas invocar o nome dos ídolos. Ele associou o nome dos ídolos a essas palavras. Ezequiel 28 fala do querubim que estava no Éden. Esse querubim era Satanás. Ó Irene, deusa da paz. A deusa da paz e da primavera é Irene, essa divindade associada ainda à reconciliação e à cooperação. Tá vendo? Reconciliação, cooperação. Aí eles colocaram uma palavra com significado para isso. No caso, paz, pax. Para nós, paz, né? Mas associado ao ídolo. Tem várias palavras. Paz, eterno. O eterno vem de éter. Éter. Na mitologia grega, é a personificação do conceito do céu superior. Céu sem limites, aquilo que é eterno. Só que eles associam a palavra, no caso para nós é eterno, associada a éter. Só que na mitologia grega é o nome de um ídolo. O céu sem limite, diferente de Urano, é o ar elevado, puro e brilhante, respirado pelos deuses olímpicos. Contrapõe-se ao ar obscuro que os mortais respiram, sendo Deus desconhecido da matéria. Em consequência, as moléculas de ar que formam o ar e seus derivados. Eu pesquisei um outro site sobre éter, olha o que fala. O termo éter vem do grego e passou para o latim por mera transliteração a éter. Foi usado pela primeira vez por Empedocles como equivalente de ar e por Anaxagoras como equivalente de fogo. Tá vendo quando foi usado pela primeira vez? Foi com Aristóteles que recebeu sua definição atual, uma substância que compõe os céus e que, por sua natureza intrínseca, difere dos 4 elementos que compõem a matéria: terra, água, ar e fogo. Ele argumentou que havia um corpo primário além dos 4 elementos e de uma natureza distinta. É justamente por isso que, como algo de um ente diferente, de um corpo primário para além da terra, do fogo, do ar e da água, cognominaram éter, o lugar mais alto derivado o nome dele a partir do sempre ocorrer, pela eternidade dos tempos. Tá vendo? Associaram a palavra. Aí disso veio a palavra eterno. Aí colocaram no português. Deriva de um nome de um ídolo. Na mitologia grega, éter. Eles associam as palavras. Essas palavras foram criadas com base nesses nomes desses ídolos. Porque eles estavam associados a isso, né? Por exemplo, Pax estava associado à reconciliação. Eles criaram a palavra paz. Aí muitas pessoas nem percebem, né? Porque já está no nosso idioma. Quando a gente fala, para nós é comum. Mas está associado aos ídolos. Tanto é que tem muitos irmãos que estão falando sobre isso, né? Muitos falam que alguns são um pouco radicais, né? Porque fala até que o idioma, algumas palavras tá ao nome dos ídolos, mas o maligno até ele pegou as pessoas para mentira. Ele fez a gente invocar o nome dos ídolos. Ele alterou até o nosso idioma para fazer a gente invocar o nome dos ídolos. Esses ídolos são demônios. Muitos deles é o próprio maligno. O maligno traiçoeiro, irmãos, ele pegou as pessoas para mentira. O Apocalipse dos 9 mostra isso. Tanto é que eu mesmo, né? Teve vários vídeos meus que eu falei o nome desses ídolos. Paz, eterno. No caso, as palavras estão associadas ao nome dos ídolos. O maligno faz a gente desobedecer. Insultar o autismo. Eu invocar o nome desses ídolos. Né? No caso, estamos na nova aliança, pela fé em auge. Só que o maligno fez as pessoas irem após outros. Para elas ficarem na antiga aliança e desobedecer. Um outro exemplo disso é a palavra graça. Ó, eu pesquisei, quem eram as 3 graças e como representa a beleza feminina na história da arte. Quem eram as 3 graças na mitologia grega? A palavra graça vem dessas 3 graças. Todos sabem que Afrodite, para os romanos conhecida como Vênus, é a deusa do amor e da beleza. Amor, Roma. A palavra amor vem de Roma. Além de ser adorada em templos no mundo antigo, a irresistível deusa também é representada por artistas de todos os tempos. Mas também havia outras deusas do amor conhecidas como caritas ou graças.
eram 3 jovens que, segundo o poeta Hesíodo, eram filhas de Zeus e Eurinome, uma ninfa do mar com que o deus do Olimpo teve um breve caso de amor. Deus é Zeus. Essa palavra está associada a Zeus. As 3 graças chamam-se Agraia, Eufirocine e Thalia. Estavam sempre juntas. Além do amor e da beleza, as jovens também eram associadas à natureza, criatividade, fertilidade, charme, esplendor, alegria, ou seja, graças. Eles associavam essas palavras e criavam ídolos. No caso, as graças, eles associaram essas palavras, criatividade, fertilidade, charme, esplendor, alegria. Eles associaram esses ídolos, as 3 graças. Ó, quem são elas? Uma delas é a Graia. Ó, transliterado do grego significa glória. Né, irmãos? A palavra Graia vem da palavra associada ao grego, significa glória. O esplendor, quando você fala glória, significa Graia, no grego. O esplendor da mitologia grega é uma das 3 graças, é a deusa da beleza. Esplendor, glória e adorno simboliza a inteligência, o poder criativo e a intuição do intelecto. Era filha com sua irmã Eufrosina e Thalia, das graças de Zeus e de Oceanide, Eurinome. É associado aos ídolos, irmãos. Ó, a Graia, transliterado do grego, significa glória ou esplendor. Na mitologia grega é uma das 3 graças, é a deusa da beleza, esplendor, glória e adorno. Simboliza a inteligência, o poder criativo, a intuição do intelecto. É, irmãos? Associado aos ídolos. Aqui, ó, em outro site que eu pesquisei, ó. Dicionário lá em português, a Graia. Ó, também está associado a árvores. Ó, do gênero Agraia, de árvores e arbustos meliáceos de folhas alternadas e flores em cachos aciliares na Ásia e Oceania, mas é queimado no Brasil. Pequena árvore desse gênero, Agraia odorata, muito vulgarizada no Brasil. Ó, também está associado a arvoredos. Quem é associado a arvoredos? É a cera, Astarte, rainha do céu. Ó, se pesquisarmos no dicionário bíblicos, no caso eu pesquisei no Crescer, é o que fala sobre a cera, é o que fala. Árvore. Aqui está sagrado, mas não tem nada de sagrado. Que com a macela, o obelisco de pedra, que se perto do altar, em cada um dos altos cananeus, como alguns acreditassem que a divindade estivesse presente na cera. Foi aceita como Deus, identificou-se como Astarote. Como Astarte. A cera é Astarte, é rainha do céu. Eu pesquisei no dicionário bíblico que Crescer. Nele também eu pesquisei o significado de Astarte, ó. Astarote. Deusa fenícia, análoga de Baal, reconhecida tanto como deusa da guerra e da destruição, quanto de amor e vida. Seu culto permitido predominava no sul de Canaã, mas foi proibido por Josias. A palavra Astarte foi derivada do nome assírio-babilônico Estar. Nos tempos de Jeremias era venerada pelas mulheres de Judas como rainha do céu. A cera é Astarte, e Astarte é rainha do céu. Tem vários dicionários bíblicos que mostram isso. Eu pesquisei no Crescer, que é onde também mostra que Baal significa Senhor. Eles associam o nome dos ídolos, palavras aos nomes dos ídolos. Ó, Eufirocine significa alegria. Eu pesquisei um site, só que esse site é em espanhol. Mostra aqui. Eufirocine significa alegria. As 3 graças. A outra, Thalia, é o que significa? Significa aflorescente. Também associado a arvoredos como a cera. Pesquisei um site. Charles Neves. Tem vários sites que mostram que, se você pensar o significado dos deuses da Grécia, da Roma, mostra que, se você pesquisar bem a fundo, mostra que você vai ver que as palavras, muitos deles estão associados às palavras. E esses deuses são ídolos, são demônios. Muitos deles é o próprio maligno. O maligno associa o nome desses ídolos aos idiomas, para quando a gente falar, a gente está invocando o nome desses ídolos. Porque o autismo fala para não invocar o nome dos ídolos. O autismo não gosta, está na lei do autismo. Não só invocar o nome dos ídolos, mas também insultar o autismo, como na palavra God. Isso vem desde antigamente, irmãos, vem desde o tempo do Éden. E o maligno, ele mudou os idiomas e colocou, associar as palavras ao nome dos ídolos, ou criou palavras, para insultar o autismo. O maligno transfere, irmãos, ele pegou a mentira. Apocalipse 2:9 mostra isso. Não só nos idiomas
português, espanhol, inglês e vários outros também, como romeno, e vários idiomas. Mas no hebraico também, ele corrompeu também o hebraico. No hebraico, as pessoas têm várias palavras para se dirigir ao Altíssimo, porque eles falam que o nome do Altíssimo não pode ser falado. Só que o nome do Altíssimo não pode ser falado em vão. Mas isso não significa que ele não pode ser falado. Tanto é que no Antigo Testamento o nome do Altíssimo aparece mais de 6.000 vezes. O nome do Altíssimo não deve ser falado em vão. Mas isso não significa que ele não pode ser falado. Pode ser falado sim. O nome do Altíssimo é Yahweh dos Exércitos. Só que no hebraico eles usam várias palavras para se dirigir ao Altíssimo. Que para eles o nome do Altíssimo não pode ser falado. Um exemplo delas é El. Olha o que significa. É o Supremo Deus Criador Cananita. Seu nome por vezes é erroneamente utilizado como sinônimo de Yahvé, Jeová. No Levante como um todo, El era o Deus Supremo, o Pai da humanidade e de todas as criaturas e o marido da deusa Sera. A Sera é Astarte, a rainha do céu. A Sera é a mãe de Baal e também a esposa dele. Como atestado no Ugarit, governava a tudo no monte Safon e foi sob sua égide que Baal casou-se com Anat e derrotou o deus do mar Ian e o deus da morte, Mote, tornando-se rei dos deuses. A Sera é a mãe de Baal, esposa dele. E El, em alguns sites, mostra que El é Dagon, é o pai de Baal. A Sera é a rainha do céu. Rainha do céu, Baal, é tudo Satanás. El Shaddai. Ó, qual o significado de El Shaddai? Significa Deus Todo-Poderoso. Deus vem de Zeus. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Deus vem de Zeus. Até no hebraico Maria corrompeu e fez as pessoas invocar o nome dos ídolos. Ó, o que significa Elohim na Bíblia? Significa Deus. Deuses, anjos, homens poderosos. Além desse significado principal, essa mesma palavra também é utilizada para se referir a divindades das nações pagãs, tá vendo? É usada tanto para se dirigir ao Altíssimo como para se dirigir às divindades pagãs. É como a palavra Senhor, que significa Baal. Era como os israelitas se dirigiam para Baal, aí pegaram e colocaram para se dirigir ao Altíssimo. Aí eles confundiam. Tanto é que tem um dicionário bíblico que mostra que eles confundiam e chamavam o Altíssimo de Baal, achando que era o Altíssimo. Eles esqueceram o nome do Altíssimo, por causa de Baal. Em Jeremias 23, 27 mostra isso. Ó, nesse caso, seu significado deve ser entendido como sendo deuses ou deusas, Elohim. Um exemplo desse tipo de uso da palavra Elohim é quando ela é aplicada a Deus dos Amonitas, Quimons, ao Deus dos Amonitas, né? Ó, Elohim significa deuses também. Significa Deus e deuses, porque era usado também para se dirigir aos ídolos pagãos. É como a palavra Senhor que significa Baal. Ó, o que significa Elohim? É uma palavra hebraica que significa Deus. Elohim significa uma divindade que está acima de nós, assim como a palavra Deus. Em português, Elohim pode se referir ao único Deus verdadeiro, ou a deuses falsos pagãos. Mostra aqui. Também significa os ídolos pagãos. A maligna associa as palavras aos ídolos, para fazer quando a gente falar, a gente chutar o Altíssimo. Porque na lei do Altíssimo, em 23:13 fala para não invocar o nome dos ídolos. Ó, Adonai também, ó, significa Senhor. A palavra Adonai, na sua origem, é uma palavra hebraica que significa Senhor ou Mestre. Senhor significa Baal. A principal ideia é que o Senhor é absoluto, domina e tem autoridade sobre tudo e todos. Por exemplo, Josué e Isaías reconheceram a autoridade, aqui está Senhor, mas Senhor significa Baal. Adonai significa Senhor. E Senhor é Baal. Ó, outro site, significado de Adonai. Adonai é um termo com origem no hebreu que significa meu Senhor. Tem vários dicionários bíblicos que mostram que meu Senhor significa meu Baal. Este é o nome do Deus usado no Antigo Testamento em vez do nome divino de Javé. Aqui está Javé e Javé, mas esse não é o nome do Altíssimo. Para descobrir o nome do Altíssimo, vamos usar as consoantes vocálicas. Não se deve usar sinais morféticos, porque eles corrompem o nome. O maligno também corrompeu o hebraico. O nome do Altíssimo é El. Uma vez que está por respeito, não se devia pronunciar. Os israelitas eles não pronunciam o nome do Altíssimo. Mas na lei do Altíssimo fala para não pronunciar o nome do Altíssimo em vão. Não fala que não se deve pronunciar. Se deve pronunciar em vão. Shalom também, ó, significa paz. Vem da palavra pax. É um ídolo da Grécia, da Roma. Ó, Shalom é uma palavra de origem hebraica que significa literalmente paz. Na tradução para o português. Shalom significa paz.
que também está associado a um ídolo da Roma, da Grécia. Significado de Shalom, Adonai. Adonai significa Senhor e Shalom, paz. O que é Shalom Adonai? Shalom Adonai é uma expressão do hebraico que significa paz do Senhor, e é composta por duas palavras, Shalom, que significa paz, e Adonai, que significa meu Senhor. Só que meu Senhor significa meu Baal. E paz vem de Pax, deusa romana da Grécia. Tanto na Grécia como na Roma é o nome de um ídolo. Só que no caso, Pax é associada a Irene. Na Grécia, na Roma é Pax, na Grécia é Irene. É associado ao nome de um ídolo. Esperança, significado do nome esperança, significa fé, ou aquela que espera coisas boas. Na mitologia romana, se você pesquisar na mitologia romana, tem um outro significado. Na mitologia ou na grega. Na mitologia romana, esperança é o nome da deusa que representava na mitologia grega Elpis, a personificação da esperança e da fé. Está associado ao nome dos ídolos, irmãos. Mas ninguém traz ele, deturpou os idiomas. Porque isso vem desde do Éden. Ele foi corrompendo os idiomas e colocando o nome dos ídolos, associando as palavras ao nome dos ídolos e colocando palavras que insultam o autismo. Tem várias palavras que deu significado, como a palavra amor, que significa, se você der ao contrário, significa home, e a palavra God, que é um insulto ao autismo. O significado de Elpis significa esperança em grego. Na mitologia grega, Elpis era a personificação da esperança. Ela foi o último espírito permaneceu na jarra depois que Pandora desencadeou os males que estavam nele. Foi o espírito que permaneceu na jarra depois que Pandora desencadeou os males que estavam nele. Elpis está associado à esperança. A palavra esperança está associada a Elpis, que é o nome de um ídolo. Caridade, amor. A caridade é uma das 3 virtudes teologais. A palavra caridade deriva do latim caritas, que significa ternura, amor. Só que caritas está associada às 3 graças. As 3 graças ou caritas. As 3 graças ou caritas são deuses da mitologia grega correspondente ao encantamento, a beleza da natureza, a criatividade humana, a fertilidade e da dança, também associada aos ídolos. Quase tudo, irmãos, está associado aos ídolos. Caritas. Seres lendários na mitologia grega, conhecidos na mitologia romana como graças. Muitas palavras, no caso, estão associadas aos ídolos. Né? O maligno associou elas para, quando a gente falar, a gente está invocando o nome desses ídolos. Principalmente no espanhol, no inglês e no português. Depois das grandes navegações, esses idiomas foram sendo utilizados nas Américas, só que foram criadas muitas novas palavras. Nos antigos também, mas aqui nas Américas principalmente. Fé, o que é a fé? Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. Essas palavras, esses sentimentos, confiança, crença, credibilidade, eles associam a palavra fé, que eles associam, que vem de um ídolo, por exemplo. A palavra fé tem origem no grego pistia, que indica a noção de acreditar, e no latim fides, que remete para uma atitude de fidelidade. Só que se você pesquisar o significado de fides no latim, é associado a um ídolo. Fides, no latim ou na mitologia romana e grega. Fides é na mitologia romana a personificação da palavra dada. É representada como uma idosa de cabelos brancos, sendo entendida como mais velha que o próprio Júpiter. Dessa maneira, pretende-se transmitir a noção que a palavra dada, o compromisso é a base da sociedade e da ordem política. Acreditava-se que o próprio culto da deusa era muito antigo e que teria sido introduzido no templo de Numa Pompílio. É associado aos ídolos, irmãos. Se você pesquisar no latim, na Grécia ou em Roma, as palavras são associadas aos ídolos. Muitas delas, não todas, mas muitas associadas aos ídolos. Cupido, mitologia, Cupido, o amor. Tá vendo? A palavra amor é associada a Cupido, a Afrodite, Roma. Era filho de Marte, deus da guerra, e de Vênus, deusa do amor. A sua tarefa principal era presidir a festins de prazer e divertimento. Rógias. Muito psique, divindade grega jovem de rara beleza, que também... amou muito psique, divindade grega jovem de rara beleza, que também o amou intensamente. E a quem Cupido prometeu felicidade eterna em palácios suntuosos, mas com a condição, nunca poderia ver o rosto. Cupido.
também conhecido como Amor, era o deus equivalente à mitologia romana, ao deus grego Eros, filho de Vênus e de Marte. Andava sempre com seu arco, pronto para disparar sobre o coração dos homens e deuses. Tem vários sites que você pode pesquisar. Amor está associado a Cupido e a Afrodite. O Afrodite é a deusa do amor, da beleza, da sexualidade. Na antiga religião grega é responsável pela perpetuação da vida, prazer e alegria. Historicamente, seu culto na Grécia Antiga foi importado da Ásia. Foi importado da Ásia. Influenciada pelo culto de Astarte, a cera. Tá vendo? Os povos de Canaã cultuavam a cera, Astarte, a rainha do céu. Aqui fala, o culto de Afrodite foi influenciado pelo culto de Astarte. Da Grécia importou da Ásia. Porque quando um reino ia conquistando o outro, eles importavam a idolatria, os ídolos que tinham no reino. Por exemplo, quando Roma conquistou a Grécia, Roma pegou os ídolos da Grécia. Quando a Grécia conquistou a Pérsia pegou os ídolos da Pérsia. Quando a Pérsia conquistou a Babilônia, a Pérsia pegou os ídolos da Babilônia. Por isso que esses ídolos... Um reino associado aos ídolos do outro reino. Por exemplo, da Grécia foi importado da Ásia. No caso da Pérsia, né? Afrodite na Grécia. Na Ásia, Astarte. Na Fenícia, de sua cognata, a deusa Estar, dos Acádios. Ambas eram deuses do amor. Afrodite, Astarte, era tudo deusa do amor. E a rainha do céu. E seus atributos e rituais foram incorporados no culto grego de Afrodite, tá vendo? Na era romana, seria a vez de Afrodite ser influenciada da origem da sua equivalência romana, a deusa Vênus. Em Roma, Vênus. Na Grécia, Afrodite. Na Ásia, Astarte. Tudo rainha do céu. E para esses ídolos, essas deusas, que é tudo Satanás, eles faziam órgãos sexuais. Os prostitutos, em 2 Reis 23, mostram que colocaram uma casa de prostitutos dentro do templo do Altíssimo, onde ficavam se envolvendo em relações sexuais, homem com homem, mulher com mulher, depravações sexuais, faziam para esses ídolos. 1 Coríntios 10:13, tudo que aconteceu no passado é só dos que haveria de vir. Os ídolos que adoravam antigamente, são adorados hoje. E por causa desses ídolos, por causa da rainha do céu, por causa de Baal, no passado via a fome, a peste e a espada, para Israel e para Judá. É algumas das pragas do céu. A deusa Vênus é a deusa do amor e da beleza na mitologia romana. Na grega é Afrodite. Para os romanos, ela representou o ideal de beleza feminina, foi uma das figuras mais veneradas na antiguidade. Na mitologia grega corresponde à deusa Afrodite. Na grega, Afrodite. Em Roma, Vênus. E na Ásia, Astarte. E quem é Astarte? É a cera, é a rainha do céu. A cera é os postes. Que representou algo juntar masculino, o obelisco. Mega transfere, irmãos. Maria pegou as pessoas para mentira. Ele fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Que assim vê os castigos terríveis que estão em Ezequiel 14:21. Mega transfere, irmãos. Isso vem desde antigamente, vem desde o tempo do Éden. Ezequiel 28, o querubim que estava no Éden. Apocalipse 2:9 fala sobre ele. A antiga serpente, o dragão. É Satanás. Ele corrompeu tudo. Corrompeu os idiomas e associou as palavras ao nome dos ídolos. Para quando as pessoas falarem, está evocando o nome desses ídolos. E algumas palavras, se você ler ao contrário, tem outro sentido. E muitas delas significam insultos ao Altíssimo. É uma palavra God. Pesquisa o significado da... A palavra God, ao contrário, significa dog. Pesquisa o significado de dog para você ver o que significa, irmãos. Ele insulta o Altíssimo. E faz as pessoas desobedecerem ao Altíssimo. Faz as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Porque assim vê os castigos.